A gente está falando aqui, dá para ver que você valoriza a empresa com governança, né, além da estrutura de capitais dela. E, poxa, falamos aqui da empresa que são a cara do Brasil, né? Um ponto que eu queria abordar aqui também tem a ver com a última carta que vocês soltaram, que é a diferença das empresas do Brasil e dos Estados Unidos, né? A questão delas, de lá a gente tem mais empresas de corporations na economia. Aqui tem algumas, mas não performam tão bem. As que performam bem dentro do índice não são tão relevantes. O número delas não é tão relevante quanto as que performaram mal. E vocês até abordam na carta que é uma questão social do Brasil, a diferença da governança aqui. Você consegue explorar isso aqui um pouquinho para a gente? Eu acho que isso está claro nas muitas questões de governança que a gente viu no Brasil nos últimos anos. É incrível quando a gente vê uma assembleia geral que você chama a pauta e tá lá que a remuneração dos executivos no ano vai ser 100 milhões de reais. E a ação foi horrível no ano. A empresa não entregou nada. As coisas ainda vão demorar para acontecer. O cenário é difícil. O fundador da empresa tem 2, 3% da empresa. Então, assim, você acredita na empresa? Compra ação na bolsa. Toma dinheiro emprestado e compra. Porque se ela quer o 40%, você pode. Se ela tá barata, vai lá e compra. Não, mas aí o cara, você vai ver que ele está sendo super bem remunerado anualmente para tocar a empresa. Então, o alinhamento entre o fundador, o controlador e o acionista minoritário hoje, no Brasil, ele é baixíssimo eu não vou bicar aqui, mas na maioria. Se eu estiver falando 80% das empresas, eu acho que eu não estou falando mentira. E aí, você, como minoritário, não tem um assento no conselho, não tem voz ativa, vai depender de um grupo de acionistas, fundos, eventualmente, que talvez tentam fazer algum tipo, né, de interlocução junto ao conselho, né, para tentar garantir as melhores práticas de mercado e também proteção aos minoritários. Mas o que a gente vê é que no Brasil, historicamente, tem sido muito bom ser amigo do rei. Que você pega, né, muito pouca gente olha isso, né? As demonstrações financeiras, ali, quando você olha as remunerações dos executivos, da diretoria, aí você tem uma percepção de quanto esses caras ganham por ano. E cada ano que passa, eles vão ganhando mais dinheiro. E muitos não estão preocupados em defender o acionista minoritário ou no day after. Então eles estão lá simplesmente de passagem. A gente tem, assim, exemplos clássicos. 3, 4 anos atrás, uma empresa de varejo físico e online, e nos chamaram lá, a gente foi lá fazer uma apresentação para mostrar o que a gente achava que eles deveriam fazer para copiar uma empresa referência no mercado, para melhorar os números. A gente começou a falar de retorno sobre o capital investido, a gente percebeu que o CEO não sabia nada disso, perdido, e ganhava 20, 30 milhões de reais por ano, porque era um cara do mercado, do balcão, da loja, e assim, e ação despencando e caindo já 80%, 90%. E absolutamente não preocupado. O CFO, a mesma coisa. Fomos lá, fizemos uma apresentação, nunca deu atenção pra gente. Hoje eu encontro o cara passeando com o cachorro dele, depois que eu treino bicicleta de manhãzinha, tá lá, bonitão, no bairro, com a barriga grande, passeando lá, rico, ganhou muito dinheiro, todos. E assim, e a ação a empresa quase quebrou. Então, esse é o tipo de exemplo de cara que, assim, de empresa que não tem credibilidade nenhuma. E aí é muito difícil você virar essa história. E o Brasil tá cheio desses casos, né? De controladores, de gente que, sabe, governança extremamente duvidosa, questionável. A gente, assim, tem várias histórias.
né? Ano passado, a gente era acionista de uma consultora pequeno, mas, pô, uma história que já era difícil, a gente já tinha pego algumas mentiras, a gente já tinha pego algumas coisas que estavam deixando a gente preocupado. Pô, o cara todo ferrado na física, cheio de negócio paralelo, muito, muito alavancado, todo cheio de papagaio e com um monte de ação dele, da empresa que ele está listada, como colateral nos bancos para os negócios paralelos, misturando as coisas. E aí, de repente, pô, aparece um terreno lá na Bahia que o cara tem na física e ele vai lá numa reunião de conselho e apresenta, pô, tô vendendo um terreno para a empresa aqui. Por 3 milhões de reais, fiz um laudo tal, bota no conselho para aprovar. E passa. Passou por 2-1. Ainda bem que o cara que é meu amigo lá votou não. Falou, você tá maluco, não vai fazer. Mas tinha conselheiro bom, o cara que é conselheiro de várias outras empresas, que é uma vergonha. O cara vai falar, pô, eu vou aprovar porque assim, é um valor irrelevante. Não é o valor, pessoal. Não é o valor. Dane-se o valor. Os caras não estão, a gente não está preocupado com o valor. Quando a Oncoclínicas falou para a gente, não, a gente errou aqui no cálculo do bônus, era 50 milhões de reais, mas a gente fez uma fórmula errada, que na verdade é 90. Eles fizeram uma retificação. Sei lá o que eles fizeram. Esse número mudou para 90. A gente não ficou preocupado se a fórmula estava errada. A gente até admite que a fórmula está errada. Só que o número não é 90. O número não é 50. Pelo que a empresa entregou de tudo que ela fez até agora, não pode ser 90. Não pode ser 50. Tá errado. Não tem um alinhamento de interesse nesse sentido. Zero. E aí o minoritário é passageiro. E aí o minoritário é passageiro do cara que vai lá e vende o terreno dele para a empresa dele. E ainda o conselho aprova um negócio desse. E a gente teve essa experiência. Já tinha tido uma experiência muito ruim. Quando da venda da Lynx, que teve a competição entre a Estônia e a TOTS. Está na nossa carta, a gente foi protagonista nisso. Um absurdo que aconteceu. Pagaram um prêmio de controle travestido para os fundadores da Lynx para não pagar os minoritários. Um absurdo ali. Teve conselheiro votando a favor desse negócio. Depois o cara recorrente em outro evento. A gente até comentou. Assim, e não acontece nada. Porque você vai ver o salário de um conselheiro, é muito bom. É muito bom ser conselheiro no Brasil e ser amigo do rei. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. O cara compra 2% da Disney, vai lá e faz um baita de um ativismo. Para tirar o CEO, para mudar a empresa, para fazer alguma coisa com 2% da empresa. Ali mesmo você tem o ativismo. Ativismo de verdade no Brasil é muito difícil. Tem até uma notícia que saiu recentemente de um acionista minoritário que impediu um pagamento de bônus na Tesla, pro Elon Musk, que ele recebeu uns bons milhões, para você ter ideia do... Lá é possível. Lá é possível. Aqui você vira passageiro. Aqui é muito difícil. E aí você tem esses issues de governança de alguns grupos, que tem várias empresas listadas, e de outros exemplos que a gente acabou de dar, e tem N outros exemplos. Essas empresas vão ficar marcadas para sempre. Essas empresas, você tirou aquele negócio, quando o mercado voltar, se um dia ele voltar, talvez sem esse cara aqui, a gente vai voltar a olhar a empresa. Se não, esquece. Que é a confiança do mercado. Né? Exato. E aí a gente já sabe dessa história. Deleta. E quando o mercado piora, por isso que essas ações caem mais. Porque não tem o comprador final. Nem em preços absolutamente, aparentemente atrativos, você vai comprar essa empresa. Não, mas ela está negociando a 0,5 vezes o book value dela. Lógico, era para negociar a 0,7, na minha opinião. Só que tem 30% de desconto de governança. E aí é o seguinte, é uma pena. Faz parte. E por que você acha que acontece isso no Brasil? Qual a principal diferença, assim, por exemplo? Porque corporations deram certo nos Estados Unidos e no Brasil nem tanto? Eu acho que muito porque a gente fala lá do livro, né? O Bruno que citou e a carta genial que ele conduziu. Assim, o brasileiro, ele não é um cara belicoso. Ele não é um cara do conflito. Ele não quer bater de frente dentro do conselho com o cara que muito provavelmente vai votar pelas benesses, que historicamente ele é o cara beneficiado. Então não tem esse embate de falar, pô, isso aqui eu tô fora.
Pô, não vai acontecer isso. O caso da Vivara, eu acho que foi muito legal nesse sentido. Porque é certamente a melhor empresa dos últimos 3 a 5 anos do setor de varejo no Brasil. Esse cara negociava com prêmio para o mercado. A nossa conta ali, a gente quando vendeu, a gente só vendeu por causa de valuation. Estava 17 vezes o lucro. Tá? Era isso. Quando bateu seus R$ 36, quase na máxima mesmo. Demos sorte. Porque, tava lá no valuation, gostamos da empresa, mas pouco para ganhar. E aí tinha a tributária, a gente viu que ia ter um impacto ali de imposto, e a gente achava que não estava 16, 17, estava mais para 18, 19, porque ia pagar mais imposto. E aí a gente resolveu sair e ficou com um pedacinho. E aí quando veio todo o evento, né, da governança, da troca de CEO e de tudo que aconteceu, você viu que logo depois, né, que o CEO saiu, 2 dos conselheiros independentes pediram para sair. Porque muito provavelmente ali eles foram contra o novo desenho que estava propondo o fundador da empresa. Desse jeito, parece que estava indo muito bem. Quando a gente viu o primeiro discurso do fundador, a gente ficou abismado, acho que foi a palavra. Porque a empresa é referência, a empresa está indo bem. E do jeito que ele falou, a gente falou, peraí, a empresa não está indo bem? Ele estava vindo alguns problemas que a gente não estava entendendo. Eu estou aqui para fazer mudança, tem que mudar, tem que botar banco dentro da loja para o cliente sentar, fazer algumas alterações, vamos operar em mercados internacionais, com parcimônia, mas a gente vai olhar. E eu acho que o CEO estava fazendo um bom trabalho com a turma lá, e a gente fala bastante com eles. E o mercado criou essa baita desconfiança e aquele negócio. O 16, 17 vezes virou 10 vezes. Hoje a Vivara é 10 vezes o lucro, muito provavelmente é perto de 10 vezes o lucro desse ano. E pouca gente quer comprar. Porque tem um desconto aqui agora de governança que ficou e que vai ficar por um bom tempo até você quebrar esse estigma, até as coisas de novo voltarem. Essa pode voltar? Eu acho que pode. Cabe ao fundador, e já está fazendo algumas mudanças, fazer esse negócio acontecer? Sim. Mas quando você fala de 10 vezes, na verdade é umas 12. Porque você tem que ter uns 15% de... Talvez é 13 vezes. Que é o seguinte, não é mais 10. É 10 se tiver limpinha. Mas tem um problema de governança hoje ali. Tem uma desconfiança do mercado. Que faz o quê? Afasta investidor. Estrangeiro detesta isso. Então assim, você perde o potencial de investimento do estrangeiro da base. Você perde uma parte do potencial investidor local que está com medo e não quer pagar na frente para ver. E aí você vai pontualmente pegando algum multimercado, algum hedge fund, os caras que, e até a gente que olha, pode ser que... Mas você não vai ter uma posição grande. E aí você tem preços deprimidos e, infelizmente, por conta de governança. Né? E esse caso específico, a nossa lista de varejo acompanha bem aqui, né? Foi engraçado que quando aconteceu esse evento, talvez no dia seguinte a ação já caiu uns 20%. O mercado já penalizou muito, assim, ele já deu vários passos para trás, né? Mas aí o estrago já estava desenhado. Exatamente isso. Precisou um 20 de baixa para logo depois ele fazer um meia-culpa e fazer um ajuste no discurso, e mesmo assim o mercado não pagou mais. Porque é o seguinte, agora, primeiro você entrega. Depois, eventualmente, não tem problema eu pagar 10%. A gente tem isso. A gente é muito assim. Não tem problema eu pagar 10% para cima, 15%. Se eu achar que a governança da Vivara vai melhorar, porque a operação é boa, não acho que vai deteriorar. Pontualmente, você tem aqui um impacto na margem bruta, vai piorar um pouco o trimestre. Zero problema. A empresa é boa, a estratégia é boa, a Life é ótima, o crescimento é bom, os retornos são bons. A empresa tem uma força de marca muito forte. Então, assim, nada para reclamar aqui. Só que eu prefiro talvez pagar quando tiver 11, 12 vezes, com uma certeza de que pode voltar para 18, do que eu pagar 10, 11. Mas não cai disso. Pode não cair. Mas aí é velho trap. Velho trap vai ficar no mesmo lugar por muito tempo.